para ser o seu abraço acolhedor e levar tua palavra, ser canal da tua graça, completar carreira e guardar a fé, levando seu amor. Você que acompanha pela Rede Católica da Igreja, a RCI, nós temos o imenso prazer de levar até você uma entrevista concedida, em particular, muito obrigado, Dom Orani Cardel Tempesta, um prazer e obrigado por nos receber aqui no Palácio de São Joaquim. Uma alegria, Reginaldo, e a todos os seus telespectadores também. Parabéns pelo trabalho que faz na comunicação da igreja, já no passado com tantas gravações, depois rádio, agora televisão. Que Deus o ilumine sempre nessa missão de evangelizar. Dom Orani, nós estamos com esse programa, Padre Missão, da Rede Católica da Igreja, fazendo esse especial Rio de Janeiro. Nós estamos aqui com a RCI, canal 14, mas, independente disso, o senhor é uma referência na comunicação. O senhor estava junto ao Papa na Jornada Mundial da Juventude e é cardeal. Nós estamos curiosos de saber um pouco da vida do cardeal Dom Orani Tempesta. O senhor foi monge cisterciense? Sim, na minha cidade, onde eu nasci, O senhor é natural de? São José do Rio Pardo, estado de São Paulo, tem um mosteiro cisterciense. Eu fui ali junto aos monges, que na época tinha uma igreja, hoje é paróquia, mas é de uma paróquia. Fui coroinha, onde eu aprendi a responder a missa em latim e tudo mais, e onde eu trabalhei como catequista. E, ao mesmo tempo, quando se tratou da minha vocação, do discernimento, acabei entrando para a vida monástica, a mosteiro cisterciense, que tem o viés pastoral, uma tradição italiana, que tem o viés pastoral, que temos vários tipos de trabalho cisterciense. Alguns, como os trapistas, não têm nenhum trabalho pastoral, alguns têm trabalhos educacionais, alguns têm trabalhos de lavoura, e a tradição italiana, que é o mosteiro ali de São José do Rio Pardo, tem a tradição pastoral, no começo como a igreja de São Roque, hoje paróquia, e foi ali justamente nesse local onde eu vivi a minha infância, adolescência e juventude, que eu pude fazer essa experiência, né? Coroinha, depois catequista, alguém que trabalha na liturgia, depois vocacionado. Fiz noviciado, depois a profissão temporária, a profissão perpétua, fui ordenado lá em São José do Rio Pardo como padre em 74, né? E ali vivi até os meus 47 anos, né? Como primeiro vigário paroquial, depois subprior, depois prior da casa, superior da casa, depois mais tarde pároco também, e em muita unidade com a Diocese de São João da Boa Vista, que é a diocese da região, né? E que um trabalho com todos os padres da região também nessa comunhão que nos une sempre mais nesse sacerdócio de levar adiante o Evangelho. E foi ali que eu fiquei até ser chamado a episcopado. O primeiro episcopado do senhor foi chamado para... São José do Rio Preto. São José do Rio Preto. Estado de São Paulo. Lá permaneceu... Exatamente, 7 anos, 7 meses, né? 7 anos. Em São José do Rio Preto, foi a minha primeira experiência. Trago muito carinho, as lembranças, né, da minha infância episcopal, né? Todas as cidades, eram mais de 50 municípios, né? A Diocese de São José do Rio Preto. Ali tivemos ocasião de ter muitos trabalhos com os presbíteros, com o povo de Deus. Foi também levei adiante um processo que já havia de uma criação de uma nova diocese de Catanduva, né? Que foi justamente um trabalho que já estava caminhando, só levei adiante. E deixei assim engatilhado um trabalho que existe para formar uma nova diocese de Votuporanga, que ainda não saiu, né? Mas é toda uma vitalidade, uma região oeste de São Paulo, com muita vitalidade, muito trabalho pastoral, um povo bastante religioso e que tem toda uma vontade de, como igreja, ser sinal. Depois o desafio já foi Belém. E é memorável a extensão que tem a própria devoção de Nossa Senhora de Nazaré. Como foi para o senhor estar lá?
É interessante. Quando eu fui nomeado para São José do Rio Preto, eu mesmo dizia assim que eu morava no estado de São Paulo, eu trabalhava também na pastoral, fui coordenador de pastoral da Diocese de Boa Vista, eu conhecia todas as dioceses quase da região, porque era mesmo uma província eclesiástica de Ribeirão Preto, menos Rio Preto. Eu nunca tinha estado, eu tinha passado perto de Rio Preto, nunca tinha entrado, nunca tive ido na Diocese de Rio Preto quando fui nomeado. A mesma coisa aconteceu com Belém. Eu já conhecia uma parte do Amazonas, de Rondônia, tido já ao Maranhão, ao Piauí, sul do Piauí, né? Mas nunca tinha ido ao Pará, né? Nem a Belém. Então, interessante ver, né, como os caminhos de Deus nos colocam sempre numa novidade, né? E justamente foi uma enculturação, né? Foi uma enculturação. Eu fui justamente para viver a vida do povo, né, paraense, o povo de Belém, suas tradições, sua vida, e realmente me encantou, né, todo o trabalho, toda a vida e a vitalidade da igreja, né, de Belém, seja do seu povo também, das suas tradições. Pude sentir bem ali, tanto no continente como nas ilhas, né, a vida do povo, né, daquela região, além de visitar algumas cidades fora da diocese, evidentemente, e também por a ironia do destino, também eu cheguei, estava para criar uma nova diocese ali também. Eu já cheguei justamente em outubro e dezembro, né, quando tomei posse, e logo já no final do ano já criou-se a diocese de Castanhal, que é justamente então uma primeira e última visita a vários municípios também que tornaram-se outra diocese ali, né, que também é um trabalho muito bonito, né, dentro da realidade de vitalidade da igreja do norte do Brasil. E é claro que Belém, o Pará, se destaca Nossa Senhora de Nazaré. Nossa Senhora de Nazaré. Eu realmente não conhecia a dimensão, né, do Círio de Nazaré. Eu conhecia daquilo que a imprensa divulgava, uma nota no jornal, uma reportagem no noticiário da televisão. E uma das coisas, depois que eu conheci o Círio de Nazaré, foi buscar fazer com que o Brasil todo conhecesse um pouco mais dessa vitalidade da igreja, né? Então, utilizando os meios de comunicação, esse trabalho. Nessa época eu já estava trabalhando na CNBB, na Comissão Episcopal, Comunicação, Educação e Cultura. Então, pudemos, assim, ter vários trabalhos com a TV local, da igreja, ali em Belém, de poder divulgar e tentar chegar mais perto das pessoas, que mais gente do Brasil conhecesse esse grande evento que é o Círio de Nazaré. Uma das coisas que nós colocamos foi que cada ano nós iríamos levar alguns sinais do Círio, né, e celebrações para uma das capitais. Começamos por Brasília, onde tivemos uma exposição lá no Congresso Nacional, da corda, dos sinais do Círio, e umas celebrações na paróquia Nossa de Nazaré, ali justamente em Brasília. Depois disso, nós fomos a São Paulo, né, e o terceiro lugar onde eu tinha que falar com o arcebispo era o Rio de Janeiro. Só que antes de eu falar com o arcebispo do Rio de Janeiro, eu fui nomeado para o Rio de Janeiro. É Nossa Senhora impulsionando. Tanto que existe o Círio de Nazaré que acontece aqui, né? Só que é pré-existente a minha vinda, precisa lembrar disso. O Círio de Nazaré é anterior à minha vinda para o Rio de Janeiro. O pessoal atribui, às vezes, o Círio de Nazaré do Rio de Janeiro à minha vinda aqui, mas não é verdade. Porque aqui em Botafogo, em Copacabana, com os padres barnabitas, que são também os responsáveis do Círio de Belém, já trouxeram a tradição do Círio para cá. E na paróquia São Sebastião, na Tijuca, tem uma associação já de Nossa Senhora de Nazaré, muito antiga, já faz o Círio todos os anos também. Como tem também a paróquia, que hoje é Mártir Uganense, Nossa Senhora de Nazaré, tem uma vila Nossa Senhora de Nazaré, ali naquela região, ali do Acari, não é? Como tem também a paróquia Nossa Senhora de Nazaré em Anchieta, que são anteriores, já são tradições antigas aqui. O que aconteceu foi que quando eu vim para o Rio de Janeiro, já tinha justamente a previsão de trazer a imagem peregrina e fazer a exposição do Círio. E como aqui encontraram-se com a tradição dos paraenses de Belém, os paraenses do Rio de Janeiro, né, quiseram que essa imagem peregrina viesse todos os anos. Então, o que mudou foi justamente que a imagem peregrina, que era para vir apenas uma vez, para, digamos, divulgar um pouco mais o Círio,
acabou vindo todos os anos, né, aqui para uma época que não coincide com a época do Círio, sempre em agosto, setembro, depende um pouco da época. Vem um final de semana, vai para a Diocese de Niterói primeiro, lá tem também a mais antiga tradição de Nossa Senhora de Nazaré, mais antiga que Belém ainda, né, lá em Saquarema. Depois disso vem para o Rio, passa dois dias, 2 meses aqui e volta para Belém. O que mudou foi apenas isso, né? Mas aqui os paraenses do Rio de Janeiro já tinham uma tradição antiga do Círio. Cardeal, depois o desafio São Sebastião no Rio de Janeiro. Como foi essa mudança chegar aqui, dispensa comentário do Rio de Janeiro, a importância e, ao mesmo tempo, os grandes desafios? Eu até brinco, né, com o pessoal que enquanto em Belém eu tinha que fazer um esforço para que um acontecimento importantíssimo como um Círio fosse conhecido no Brasil, no Rio qualquer torcida já o Brasil inteiro conhece. É verdade. Ou seja, é verdade. Logo já tudo se torna notícia. O Brasil todo, qualquer coisa que acontece no Rio de Janeiro, como antiga capital, tanto do Império como da República, e toda uma tradição cultural que tem no Rio de Janeiro, também sede de grandes empresas de comunicação. Verdade. Então isso acontece e se divulga com muita facilidade, né, as coisas que acontecem no Rio de Janeiro. Mas, como aconteceu em Belém, que eu tive que me enculturar, e fui chamado a me enculturar, poder viver um pouco a tradição dali do Norte, também o Rio, eu também que me enculturar. Eu disse que eu tenho que fazer uma universidade no Rio de Janeiro, não sei se estou passando nos exames, mas que realmente tem que saber que é toda uma realidade própria. Cada região do Brasil é uma realidade própria, uma vida própria, em que você é chamado a ver que tem alguma coisa em comum, a vida de fé, a fé católica, que é comum, ao mesmo tempo a língua comum, mas muitas tradições, muito modo de pensar e de ser que são próprias de cada lugar, não é? Tem muitas expressões também. E o Rio tem toda a sua maneira própria de ser, que acho que tem que levar alguns anos para conhecer toda essa vitalidade, a beleza do povo, ao mesmo tempo a realidade que existe aqui, e como ser igreja aqui, não é? É uma cidade que nos fascina, sem dúvida, ao mesmo tempo nos desafia. O senhor já está no Rio de Janeiro há 6 anos e essa enculturação já aconteceu e a gente percebe, eu acompanho o senhor de longe, agradeço agora o senhor conceder, teremos Dom Orani Tempesta com um programa na Rede Católica da Igreja, fazendo suas meditações. Muito obrigado, Dom Orani, em nome da equipe, e dizer que eu acompanho o senhor, não só dos assaltos, mas depois a gente pode até conversar, mas o senhor, vou usar uma palavra, o senhor vai para todo o Rio de Janeiro. Eu vejo, ó, o Dom Orani lá, o Dom Orani aqui, parece que o senhor faz questão realmente de levar à frente esse apelo do Papa Francisco, que já antecede, que é estar perto das ovelhas. Sua agenda deve ser uma loucura. Mas sabe, Reginaldo, isso é um pouco daquilo que já no meu tempo de pároco eu tentava fazer. Eu me recordo quando ainda vigário paroquial, eu trabalhei em vários tipos, trabalhei como capelão de hospital, capelão de freiras, capelão também de orfanato, e trabalhei como vigário paroquial da zona rural, da zona rural da paróquia, né? Que era dos monges e tal, trabalhei como capelão, como vigário paroquial. E eu comecei a descobrir locais que nós não tínhamos presença. Eu me recordo que um dia eu estava voltando de uma cidade vizinha, estrada de terra ainda, falei, onde que vai sair essa estrada aqui? Já estamos na divisa da cidade vizinha com a minha cidade. Esse lado aqui já é a minha paróquia. E essa estrada aqui vai sair onde que eu não conheço? E eu desci lá, uma ribanceira, que falei, eu não volto mais para cima, hoje aqui não tem mais como voltar depois de eu descer aqui, não é? E cheguei lá, tinha um povoado de pessoas e tudo mais, não é? E eu comecei assim, perguntei e tal, né? Eles iam à igreja aqui, acolá, mas não tinha nenhuma celebração ali. Descobri que tinha uma outra entrada para o outro lado e tal. Então, a gente acabei descobrindo novos locais de celebração dentro da paróquia, na zona rural. Depois, na zona urbana também aconteceu a mesma coisa. A mesma coisa acho que eu fiz. Isso está no histórico sacerdotal do senhor. Exato, está. Também isso aconteceu em Rio Preto, né? Acho que
Todo ano nós fazíamos visitas às várias regiões para ver as questões pastorais, etc. E Rio Preto, como eram 50 municípios, a gente viajar de um lado para outro, eram longos, a gente tinha que atravessar a diocese muitas vezes no domingo, né? Aqui e acolá. Então tinha essa preocupação de estar presente, desde o menor município de 13 mil habitantes, 2 mil habitantes, até os maiores municípios de 300, 400 mil habitantes. Acho que isso aconteceu. Em Belém, acho que tive essa ocasião de, pela primeira vez, um bispo em algumas ilhas de Belém, né? Eu recordo quando fui uma vez, primeira vez que fui a uma das ilhas, de barco. É claro. De barco, olha. É claro, de outro jeito, né? E quando cheguei lá, o senhor veio mesmo? Eu disse que o senhor não viria, né? Então, é uma tradição justamente da pastoral que eu fui aprendendo com a vida, né? E é claro que o Rio é um pouco mais complexo, né? Mais complexo devido à própria situação geográfica e também cultural, e também do povo e das várias situações de problemas de violência que tem. Mas eu me coloquei em todo lugar onde fosse necessário, né? E temos passado por várias situações até complicadas às vezes, mas nada disso diminui assim a disposição de ir, né, e estar junto com o povo onde quer que eles estejam, né? É uma alegria poder estar junto e celebrar junto com o povo, seja em lugares mais distantes, mais longínquos, como também os mais próximos. Já que o senhor tocou no assunto, não tem como aqui para a rede católica da igreja, como foi a sensação do assalto, Dom Orani? Como é que foi? A gente ficou sabendo pela mídia, mas... Qual deles? Qual deles? Boa lembrança. Pois é, na verdade foram 3 ocasiões, né? Certo. A primeira ocasião foi realmente numa região, estava indo para o domingo à tarde, nos fecharam e tudo mais, mas a hora que eu desci do carro, devem ter me reconhecido e aí não virou mais assalto, virou apenas um acidente, né? Virou apenas uma dificuldade ali e tal, e acabou não acontecendo nada, apenas que eu tive que ir com outro carro para ir para a missa onde estava indo, né? A segunda vez eu tinha ido abrir o encontro de bispos eméritos do Sumaré, tinha que voltar urgente, era época de eleições, tinha que estar tendo um debate de candidatos na rádio, eu vinha para fechar o debate. Eu estava até escutando a rádio enquanto eu descia do Sumaré para cá, quando vi, freou o carro, né, e eu olhei para frente e vieram o pessoal com arma, tinha um só que tinha arma na mão, né, e me colocou de costas para o carro, levou o que tinha, todas as coisas que tinha, colocou o restante lá no chão, tudo mais, mas não levou o carro nem o motorista, dessa vez levou apenas os objetos, que depois, grande parte, acabou sendo devolvido, assim, jogaram lá perto de uma paróquia, ela assim, não é? Mas, inclusive desse assalto, esses dias atrás é que veio a Polícia Civil e queria saber que eu reconhecesse assaltante. Eu falei, qual assalto você quer que eu reconheça assaltante? Que eu nem vi direito também, né? Nem dá para reconhecer nada, né? Ninguém. E o terceiro voltava de celebrações também num domingo, era à noite. Tínhamos deixado alguns seminaristas nas suas casas, né? Voltávamos uma região que, segundo dizem, uma região perigosa, que tinha sido vários assaltos, mas a gente volta a qualquer lugar. E aí eram 4, né, com armas na mão, e dessa vez levaram o carro, levaram também o motorista junto, né, mas depois soltaram mais tarde, o carro descobriu-se alguns dias depois também todo já depenado, etc., né? E dessa vez roubaram mais coisas, tal, né? Foi um pouco mais perigoso. Eu estava com um casal italiano comigo, que vieram me visitar e tinham medo do Rio de Janeiro. Paura. Mas sempre aquilo que eu vejo, tanto nesse assalto do Sumaré, como também lá da Rua Goiás, a maioria aparentemente eram jovens, não é? Então, eu me pergunto, né, que faz, digamos, uma juventude se perder assim, não é? Uma juventude ficar, digamos assim, dessa forma. Eu me sinto muito responsável de como fazer para dar razões de vida para esse pessoal, para que eles possam ter uma vida com dignidade, com qualidade, porque depois acabam morrendo prematuramente, sendo presos prematuramente, e acabam justamente perdendo a vida, né? E muitas vezes tirando a vida dos outros, muitas vezes também. É uma sociedade que acho que a gente não pode concordar que exista, embora muitos desses, né, às vezes não tem pai, nem mãe, nem família, né, não tem ninguém por eles e tudo mais, acabam revoltados da vida vivendo disso, né? Então são situações de uma sociedade doente, né? E eu acho que esse aspecto que mais chama a atenção, aquilo que me cala profundo, é ver a nossa
a sociedade está doente, não é? E isso acontece nessas questões de assalto, mas muito mais também nas leis no Brasil, em relação ao amor, em relação à família, a tantas outras coisas que é uma sociedade doente, que temos uma grande missão, e a comunicação que você faz, por exemplo, tem uma grande responsabilidade de ajudar essa sociedade doente a ter um pouco mais de saúde, né, que vem do Evangelho. Cardeal Dom Orani, mas isso não intimida na sua pastoral, porque parece-me que o senhor faz de todas essas experiências positivas e negativas até o entusiasmo. O senhor fala com entusiasmo dessa presença, dessa missão. O senhor talvez passou medo, mas isso se transformou em desafio. Sim, acho que Deus nos dá essa tranquilidade, porque também tem momentos, por exemplo, que eu lembro de uma vez, das primeiras vezes que eu fui a uma capela, numa comunidade, hoje é paróquia, eu lembro que da divisa, digamos assim, até chegar na capela, eu contei uns 50 pessoas armadas, assim, né, tudo mais, contando assim rapidamente. E às vezes também, para você passar, entrar numa comunidade, tem lá pessoa armada que vai ver quem está passando e tudo mais. É uma coisa que, infelizmente, acontece, né, na grande cidade, são várias facções e várias situações, né, que realmente leva a nos pensar como fazer para que todo mundo tenha dignidade de vida, né, e não seja necessário esse tipo de sociedade, né, e você possa viver bem de outra maneira. Qual seria a solução para isso? Acho que aí está a grande angústia de encontrar caminhos. A gente sabe o que é evangelização, a gente sabe o que é o anúncio de Jesus Cristo, mas como fazer isso chegar até o coração das pessoas? O senhor, mudando um pouco de assunto, mas é algo que eu tenho que perguntar, porque as pessoas, quando eu falei que eu ia ter essa conversa com o senhor, eles fizeram uma pauta e tem uma aqui. Como foi receber o Santo Padre, o Papa, na sua primeira visita internacional, Papa Francisco? Pois é, essa foi uma outra questão, que no começo era o Papa Bento XVI. Bento XVI. Então, todos os preparativos, a reforma das casas, etc., a delegação do Vaticano que veio para ver, foi pedido algumas coisas para o Papa Bento XVI, né? Então, dessa forma, podia ser dessa forma, tal lugar, etc., como devia ser, o lugar onde iria dormir e tudo mais. Depois houve a renúncia do Papa, justamente no ano da jornada, né? A renúncia em fevereiro, né? E depois acabou a eleição no dia 13 de março, né? A eleição do Papa Francisco, e aquela pergunta, ele virá ou não virá, aquelas incertezas. A gente tinha certeza que viria, evidentemente que era um compromisso, né, da igreja, né, como veio, né? E é claro, ninguém tinha nenhum parâmetro como é que seria a visita do Papa, que é novo, né? Porque o Papa Bento, já sabíamos como seria a visita e quais seriam as minhas preocupações, o que fazer e o que não fazer. Com o Papa Francisco era a primeira vez, né? Tanto para nós como também para a própria equipe dele também de visita, né? E realmente foi surpreendente. Primeiro, eu acho que a grande questão que acho que desanuviou tudo foi o erro da Polícia Rodoviária Federal, que não conhecia o Rio de Janeiro, e estavam responsáveis justamente da escolta, e entrou na Presidente Vargas, onde não deveria entrar. Deixou a pista aberta para passar o Papa e entrou na pista fechada, cheia de ônibus, né? Que deu aquela confusão. O senhor estava lá, evidentemente. Qual foi, como é que na hora? Porque o Dom Orani é um... Eu estava atrás, né? Estava atrás. Eu recebi um telefonema e tudo mais. Mas, aliás, foi essa a única pergunta que o Papa Bento XVI me fez quando eu encontrei depois da jornada. O que aconteceu com o Papa na chegada? Ele perguntou se eu estivesse lá, se fosse o meu caso. Entendi. Mas que foi assim, como Deus escreve, certo pelas linhas tortas. Foi o momento do Papa demonstrar sua abertura para com o povo, cumprimentar as pessoas, etc. E tirar todo aquele medo, porque nós sofremos muito, né, com a questão de segurança, exigências e tantas coisas que a Polícia Federal colocava, a segurança da polícia colocava, tantas situações que estávamos amarrados, não podíamos fazer quase nada, o Papa era proibido de sair, quiseram até proibir que ele andasse de papamóvel para a jornada e tudo mais, né? Tanta situação que teve,
que mereceria, acho que uma coleção de livros, tantas questões assim. E eram nos momentos de maior contato com o povo e de euforia. Pois é, mas tivesse alguém ali em cima dos prédios que pudesse fazer alguma coisa, tal. Então, era tudo... E como é que o senhor e seus assessores lidavam com isso? O Papa dizia quero, não quero, ou... Não, na verdade, os detalhes eram nossos aqui. Certo. Mas eu me recordo quando ele escolheu o Papa Móvel aberto, eu recebi telefonemas de Brasília assim, convença o Papa a vir com o Papa Móvel fechado. Não é possível, nós mandamos buscar lá, devolvemos assim. E o Papa falou, não, ou eu vou com o Papa Móvel aberto ou eu não vou. Olha, esse é o Papa Francisco. Interessante. Eu estive aqui, teve a Rede Evangelizar, agora a RCI, mesma coisa, mas nós estávamos fazendo cobertura e o senhor sempre do lado, no carro, e no final o senhor se emocionou na missa de despedida. O que passou no sentimento, no coração do senhor? Essa sala onde nós estamos aqui, inclusive, né, é a sala onde nasceu a CNBB, inclusive, foi onde o Papa almoçou com os jovens, com representantes dos homens de todos os continentes e mais 2 do Brasil, porque aí então o Brasil tinha um certo privilégio, etc., né? E é claro que você, estando com o Santo Padre, muitas conversas, muitas coisas. Ele conversava com o senhor abertamente? Sim, claro. Nós tomamos café junto, almoçávamos junto, jantávamos junto. Às vezes não dava tempo, às vezes tinha outras coisas assim, mas em geral sim, né? Eu não estava na mesma casa que ele. A casa que ele estava, no Sumaré, era a casa pontifícia com sua equipe. Certo. E no centro de estudo estava toda a Cúria Romana. Eu voltava sempre aqui para São Joaquim, onde eu dormia, né? Mas sempre que é possível, estava tomando café, almoçando e jantando com o Papa, né? E ele era muito espontâneo, muitas vezes perguntava das coisas, né, o que aconteceu, ou perguntava sobre algum assunto que saiu assim, na fala de alguém durante a jornada. Além do mais, no Papa Móvel, às vezes ele, no caso, quando ele pegou o chimarrão no meio do povo, assim, tomou, ele virou para trás, está muito gostoso, você quer também, né? Ou seja, né, é bastante espontâneo nesse sentido, assim, de não ter, assim, muita formalidade, muito formalismo nesse sentido. Porque a gente estava acostumado, a gente se dirigia ao Papa, né? Mas ele se dirigia a gente e perguntar algo não é muito comum, não era muito comum, né? Mas o Papa Francisco, ele tem esse inverso, né? Ele mesmo se dirige, ele mesmo pergunta alguma coisa que ele ouviu, que viu, tudo mais, né? Nem sempre a gente consegue explicar tudo, né? Na época eu lembro que mesmo quando apareceu na apresentação Nossa de Nazaré, tudo mais, que ele perguntou alguma coisa, tudo mais, não deu tempo de explicar sobre a procissão, sobre esse evento e tal. Esperamos que ele vá à Amazônia agora e conheça um pouco mais do Círio de Nazaré nesse sentido, né? E na última fala ali, na despedida em Copacabana, nós tivemos todos os problemas, né, que vieram desde o começo. No começo, quando estávamos tudo previsto para ser feito o evento final na base aérea de Santa Cruz, com tudo bem previsto, né? Depois, de última hora, houve a mudança por parte das autoridades do Brasil de não ser mais na base aérea, sim em outro local que o prefeito escolhesse. Isso só para registrar, não foi uma decisão nem da Arquidiocese e nem do Vaticano. Não, foi das autoridades brasileiras que tiraram. Santa Cruz nos colocaram em outro lugar, que deu tudo uma despesa que não estava prevista, inclusive, né, ali em Guaratiba, que acabou não sendo usado devido justamente a chuvas, né? A chuva que foi torríssima. Tudo mais, né? Mas Deus providenciou e foi até muito bonito ali em Copacabana, porque havia a preocupação de ser muito peso para Copacabana, muita coisa ali durante toda a jornada, né? E é claro que você, ao fazer seu último discurso de despedida, você acaba se emocionando e tudo mais, faz parte um pouco da vida humana, mas isso até ajudou, digamos assim, a demonstrar que a gente tem também sentimentos, não estava ali apenas como alguém profissional, alguém que estava ali apenas olhando de longe, né, mas estava envolvido no trabalho e no assunto também, né? E acho que isso nos uniu ainda muito mais, o Papa gostou muito da vinda aqui, né, sempre se recorda, e ainda mais
a experiência da jornada para as paróquias, a experiência da jornada para o povo, para os jovens, do mundo inteiro é marcante. Ainda hoje, quando alguns lugares que a gente vai a Roma, acaba encontrando algum jovem de algum lugar internacional. Esses meses atrás, eu estive no Nordeste, né, lá na região do Ceará, encontrei com vários jovens lá também, e sempre falam que como a vida mudou depois da jornada, com a jornada e tudo mais. Então a gente vê que vale a pena, né, todo o trabalho, toda a dificuldade, toda a luta e a beleza que deixaram, ou seja, o exemplo que deixaram, ou seja, contagiaram a cidade com o seu canto, a sua tranquilidade e mesmo com as violentas manifestações que queriam fazer, acabaram não aparecendo nada das manifestações, porque os jovens souberam muito bem não revidar nada disso tudo e nada que se tentar aparecer como palco, digamos assim, aproveitar a vinda do palco, aparecer algo violento, nada disso aconteceu. Ficou a beleza da juventude que soube realmente aceitar e ter paciência com os contrários, deixar Copacabana limpa como nunca. Impressionante, né? Também os trens da ferrovia, como também o metrô, deixou belos exemplos e que depois marcou também a juventude, né, do mundo e do país e, consequentemente, do Rio de Janeiro também, com protagonismos novos, né, pessoas que assumem essa missão como igreja. Cabe a nós agora darmos continuidade, evidentemente. O senhor, cardeal, nomeado pelo Papa Francisco, tem uma preocupação, mas não é de hoje, com a comunicação. O senhor é um homem de multimídia. O senhor está em todos os aspectos. Dom Guarani responde mensagens, ele se digna responder minhas mensagens de WhatsApp, mas com todo o clero, assim, principalmente no Rio de Janeiro. A sua preocupação com a comunicação? Ela é antiga, né? Desde o meu tempo de jovem padre, né, que eu tenho essa questão de comunicação já dentro no sangue. Depois, né, no trabalho na própria Diocese de da Boa Vista, um dos meus trabalhos foi a comunicação, passado da comunicação. Eu me recordo que nós fizemos a primeira rede diocesana de rádio para a Semana Santa, tudo mais ali, todas as emissoras de rádio transmitindo a mesma programação durante a Sexta-feira Santa, por exemplo, né? Algumas colaborações com as emissoras de São Paulo, na época eu estudava em São Paulo também. Então a coisa já vem de longa data, né? Não sei por quê, nem como, acho que as coisas vêm acontecendo. Depois, evidentemente, assumi responsabilidade no Regional Sul 1, na época, Estado de São Paulo, na comunicação, depois, mais tarde, também na CNBB, pelos 2 mandatos possíveis, né? Só pode ser 2 mandatos. Estive ali e tivemos, assim, várias boas realizações. Deixamos a criação, justamente, de uma entidade única para a educação. Deixamos uma entidade única para a comunicação, que havia muitas situações diferenciadas, então criou-se a Signes. Ao mesmo tempo, tivemos a oportunidade de levar para frente todos os trabalhos de comunicação que já existiam, né, na CNBB, tanto na parte cultural, como também de mutirões, algumas coisas foram criadas também, assim como também os prêmios que existiam continuaram e foi criado para a televisão também. Enfim, essa oportunidade de poder realizar e no final do meu mandato acabamos criando justamente uma comissão especial só para comunicação, que antes era misturado com educação, cultura e comunicação. E no meu final do segundo mandato e último, deixei lá também uma comissão especial só de comunicação, né? Eu vejo realmente que na comunicação, com o decreto intermirífica do Concílio Vaticano II, né, abriu perspectivas que, de uma certa forma, já existiam na igreja, com a questão, desde que a igreja vive para evangelizar, vive para anunciar o evangelho, né? Mas com as novas formas, modernas formas de comunicação, havia uma certa dificuldade de compreensão, né? Eu sempre falo que os 2 primeiros documentos do Concílio Vaticano II, sobre comunicação e liturgia, é como Esaú e Jacó, estão sempre com um certo litígio, né? Ótimo. Estão certo com uma certa dificuldade, né? Transmite, não transmite a missa, até que ponto tudo influencia para a diocese, entra sem licença da diocese, pelo ar, pelo cabo, pela televisão, e influencia a pastoral. Então essa discussão é antiga, né? Já existe tanto tempo, e justamente os 2 documentos foram os 2 primeiros documentos do concílio, liturgia e comunicação.
A comunicação é um documento bastante curto, depois, mais tarde, foi ampliando por outros documentos, e até hoje foi o único dia criado pelo Concílio, o Dia Mundial das Comunicações, criado pelo Concílio Vaticano II, junto com uma coleta pela comunicação também, que essa quase ninguém faz, mas que existe também lá no Concílio Vaticano II, e a reformulação do próprio setor do Vaticano, que agora está mudado, né? O Papa Francisco mudou a questão da comunicação, mas criou também o Pontifício Conselho para a Comunicação Social. Então, eu creio que essa preocupação com a comunicação vem, né? E eu tive várias oportunidades de poder trabalhar e fazer a parte que me coube. Inclusive no Congresso Nacional, por 2 vezes também, na comissão também do Congresso para a Comunicação Social, a segunda vez até presidindo essa comissão, onde tem todas as alas possíveis e imaginárias ali, tanto de empregados, empregadores, sociedade civil, a gente poder trabalhar nisso. Eu creio que não é possível nós evangelizarmos sem nos comunicar. E a comunicação se faz pela arte, se faz pela cultura, se faz pela voz, se faz pela liturgia e também pelos meios de comunicação que são necessários, são imprescindíveis para chegar mais longe. Cardeal, obrigado, o senhor está concedendo uma maravilhosa entrevista, esclarecedora, mas eu gostaria de perguntar em relação, por exemplo, ao Rio de Janeiro. Hoje, o Rio de Janeiro tem desafios e frutos, valores que o senhor percebe. Alguns desafios que o senhor poderia indicar que nós queremos, com a Rede Católica da Igreja, é a serviço da Igreja. E nós, inclusive, fizemos vários especiais aqui para que o próprio povo do Rio de Janeiro se veja e o Brasil saiba um pouco mais do Rio de Janeiro. Dificuldades e valores que o senhor percebe assim nessa... Eu creio que uma das grandes questões do Rio é como nós podemos ter o diálogo com a cultura. O Rio tem bastante questões culturais, daquela questão da música, do samba, do carnaval. E existem... Aqui é forte a religião afrodescendente? Também é forte, não é? E aí existem todas as questões religiosas que dizem que não se pode ter diálogo com esse tipo de cultura e não se pode nem sequer deixar com que alguma imagem, algum símbolo possa passar aí, por exemplo, no sambódromo, essas questões. Acho que é uma questão que existe dos dois lados, não é? Mais do nosso lado, na questão do como esse diálogo pode ser feito, né? E que, claro, para quem está de longe, não compreende um pouco a cultura carioca. E mesmo dentro da Igreja do Rio de Janeiro, temos também as várias nuances com relação a isso e as dificuldades também. Então, como existe esse relacionamento entre fé e cultura, de que forma que eu dialogo? A outra questão, eu creio que a questão do diálogo com as religiões e diálogo ecumênico, em geral, é muito positivo aqui no Rio de Janeiro. Nós temos apenas dificuldades do diálogo com, às vezes, alguns fanáticos, né, que evidentemente não aceitam diálogo, não aceitam o ecumenismo e tudo mais, então esse é mais difícil, mas aí já é uma questão que está pelo Brasil afora e pelo mundo afora, né? Uma outra questão, eu vejo, é como ajudar as pessoas a aprofundar sua fé. Ou seja, toda a religiosidade, piedade popular, ao mesmo tempo a certa participação, gostar de participar, como levar as pessoas a ter realmente essa aproximação da palavra de Deus, deixar-se conduzir pela ação do Espírito Santo e viver uma fé adulta e madura, né, capaz de vencer as dificuldades, vencer também as dores, as doenças, os problemas que existem no dia a dia e poder ser alguém maduro na fé que persevere e realmente não deixe levar qualquer vento que passe na própria vida. Eu creio que esse é um outro aspecto. Bom, você que acompanha pela Rede Católica da Igreja, nós estamos no especial Rio de Janeiro e como um momento privilegiado dessa conversa, essa partilha de vida com o cardeal Dom Orani Tempesta. Dom Orani, agora uma coisa mais informal, antes do senhor nos abençoar e nos iluminar com a sua sabedoria bíblica. Dom Orani gosta que tipo de comida? Esse é um problema, sabe? Porque a grande dificuldade é que se você fala da comida, depois todo lugar que você vai ser aquela comida todos os dias, aquela questão toda, não é?
Mas eu também não tenho dificuldade com nenhuma comida Com também. nenhuma comida, eu acho que todas elas a gente se adapta muito bem. Eu me adaptei bem a Belém do Pará, que é todo um tipo especial de comida. Que era com piqui, frango com piqui. Exatamente. se adapta Justamente, pato no tucupi, pato no tucupi, maniçoba, o peixe também muito bom de lá, tudo mais. Eu passei a gostar realmente e gosto muito da comida de Belém. Assim como também aqui do Rio, que já é um pouco mais universal e tudo mais, né? Então não tem uma dificuldade, não. Dom Arani é o cardeal. Se fosse, eu não creio que tenha tempo para assistir um filme, mas o senhor gosta de assistir filme? Olha, na época da CNBB, nós tínhamos que fazer o julgamento dos filmes para o Margarida de Prata. Então, praticamente em 2, 3 dias nós assistimos aí 20 a 30 filmes, né? Nossa! Então eu falava que eu já me abastecia por o ano inteiro. Né? Inclusive agora, estive agora com o júri atual, que agora mudou a disposição, não posso mais ter esse tempo, né? Mas fui lá para cumprimentar o pessoal, eu estava lá vendo o filme, então estamos já cansados de ver filmes também, né? Acontece o julgamento aqui na PUC do Rio de Janeiro, eles escolhem, já faz uma pré-seleção agora, né? Tem uma pessoa especial, que depois tem um júri que faz um julgamento, e depois os 3 mais votados vão para a comissão episcopal, né? Então, de certa forma, a gente via todo tipo de filme. Mas, em geral, agora, justamente, eu prefiro filmes muito mais de história, muito mais a questão de música, de musical e tudo mais. Não tenho muito mais paciência de filme de aventura, de tudo mais, né? Falar em gênero musical, se o senhor tiver... Eu sei que o senhor anda no carro, ligado, antenado, mas o senhor foi escutar uma música. Olha, normalmente quando... Que não seja Padre Reginaldo Manzotti, que não seja... Não, mas uma outra... Sim, quando tem opção, porque a gente está escutando rádio, muitas vezes Claro. eu estou fiscalizando a rádio da diocese. A Rádio Catedral, eu imagino. Enquanto eu estou andando de carro e tudo mais, normalmente eu tenho visto. Mas quando eu quero descansar um pouco mais clássica e tudo mais, né? Certo. Tem esse tipo assim, mas é possível ter essa possibilidade hoje com o celular ligado ao carro, tudo mais, tem essas facilidades assim, né? Para descansar um pouco. Se o senhor fosse indicar, eu vou tirar alguma coisa, por exemplo, a Bíblia, tirando da lista, para os nossos telespectadores, um livro que, não importa se na juventude, que o senhor gostaria de indicar para as pessoas lerem. Algum que marcou o senhor? Olha, alguns deles são ligados um pouco à vida monástica, né? Certo. No caso, alguns livros de Thomas Merton, né, que marcou muito a minha juventude, como Nenhum Homem é uma Ilha, por exemplo. Olha lá, gente. Nesse sentido aí. Indicação do cardeal. Novas sementes de contemplação, eu lembro que marcou muito meu tempo de juventude. Né? Na época também que fora da vida monástica, Poemas para Rezar, de Michel Quast, também marcou bastante minha vida vocacional. Pois mais tarde, justamente, o Pequeno Príncipe, Saint-Exupéry. Então, essas questões marcaram minha juventude, digamos assim, não é? Com o passar do tempo, você já não vê mais esse tipo de livro, passa a ler outro tipo de livro, né? E agora, justamente, há todo um interesse, alguns livros são publicados hoje sobre a vida de Cristo, digamos assim. Não coisa que você não saiba, mas outras visões, assim, não é? Esse dia mesmo ganhei mais um exemplar desses, né, justamente que fala um pouco desses aspectos, né, que serve para a pregação, para a cultura da gente também, para a reflexão da gente, para a oração também da gente, nesse sentido aí, que a gente passa a ter um certo tipo. E ultimamente, devido à inspiração do Papa Francisco, justamente estamos lendo e estamos refletindo sobre o cardeal Casper, sobre a misericórdia, né? Se Dom Arani tivesse, vamos criar uma hipótese, a oportunidade de tirar um dia na semana para descansar, que eu sei que é impossível, o que o senhor faria num dia de descanso que lhe causaria? Eu creio que uma das coisas é conversar com as pessoas assim que a gente conhece, né? Estar junto,
ver algum tipo de música no meio de comunicação, na televisão, Entendi. coisa assim. Dar um passeio, digamos assim, descontraído na praia, ou no campo, ou na montanha, tudo mais, sem nenhum compromisso, né? Entendi. O senhor gosta de pescar? Eu pesquei só quando era jovem, depois nunca mais. Então, eu não saberia dizer hoje se eu consigo pescar mais, não. Agora é só outro tipo. Pescar almas, ou, como diz Nosso Senhor, pescadores de homens. Dorani, eu queria agradecer imensamente e dizer que a Rede Católica da Igreja, nós estamos sendo ousados. Na verdade, nós não fomos atrás, eu acredito que foi Deus que colocou, e colocamos à disposição esse canal de televisão, com todas as dificuldades para a evangelização. E o senhor sabe que eu tenho grande apreço, admiração e respeito pelo senhor, que o senhor me acolheu aqui no Rio de Janeiro, abriu as portas da Rádio Catedral. Então, sinta-se muito à vontade e estamos à disposição. Olha, Reginaldo, eu sempre vi nos jovens sacerdotes, esse protagonismo de falar de maneira nova para o povo e para a sociedade, para a igreja. Eu creio que o Espírito Santo vai conduzindo a igreja e vai levando assim para a resposta aos desafios, né, que vem pela frente. Não sabemos quais são os planos de Deus, como é que Ele vai fazer com relação a todo esse trabalho de comunicação, mas eu vejo que é importante, é necessário. Você empreender um trabalho com relação às emissoras de rádio, né, e realmente hoje abrange o Brasil todo com milhares de emissoras com o seu programa. Depois veio justamente a televisão, com os programas de televisão que foram espalhados também, e agora com a Rede Católica, né, da Igreja. Eu creio que não é fácil, aqui vai o nosso apelo para que realmente as pessoas sejam generosas e ajudem a acontecer cada vez mais isso, que os católicos tenham esse apreço para com seus meios de comunicação. Sabemos que não está fácil para ninguém, o Brasil passa por dificuldades enormes, cada um sente no bolso essa necessidade, seus problemas, mas a evangelização é que ajuda a mudar o país, ajuda a mudar as pessoas, não é? Então, esse poder colaborar e ajudar, né, os meios de comunicação ligados realmente à evangelização e à igreja, e tenho certeza de que esse trabalho de quem ajuda a evangelização também se torna evangelizador, porque ajuda a evangelizar através da sua doação, da sua entrega, da sua disponibilidade. E é importante não desanimar diante das dificuldades, né? E eu realmente agradeço a Deus pela coragem, pela força que dá a você e a toda a sua equipe também de procurar vencer as dificuldades, e rezo para que realmente levem para frente e consigam vencer as dificuldades desse tempo difícil, para que realmente os sonhos cada vez mais continuem acontecendo e levem para frente esse trabalho muito importante de chegar a todas as pessoas com o Evangelho, com a boa notícia, com a palavra que salva, que liberta, que muda o mundo. O senhor poderia nos dar a graça de uma bênção para todos os que estão acompanhando? Nesse espírito, eu convido você a parar o que está fazendo e realmente receber essa bênção de Deus pelo cardeal Dom Orani Junto em Pesta. Com muita alegria a todos vocês que estão me vendo agora pela Rede Católica da Igreja, Rede Evangelizar. Tenho certeza que o Senhor está presente na sua vida, no seu coração. Ele nos precede em tudo. Em cada um que passa, seja lá o que for, na sua própria vida, na família, com as suas certezas ou incertezas, né, dificuldades ou facilidades. Tenho certeza que o Senhor está presente na sua vida, na sua história, na sua caminhada. Que sinta essa presença cada vez mais, dando esperança, confiança no hoje e no amanhã. E que diante de tudo o que acontece, nós possamos ser essa igreja viva, que traz uma palavra de ânimo e que mostra caminhos para essa sociedade, muitas vezes caótica, que está ao nosso redor. Desejo que esse Senhor que está no meio de nós, está aqui entre nós, está também na sua vida, continue te iluminando e te conduzindo e fazendo experimentar o seu amor misericordioso na sua própria vida. Deus, nosso Pai, nós pedimos por todos aqueles que nos veem nesse momento. Nós pedimos que os abençoeis, os guardeis sempre mais, em suas necessidades espirituais e materiais, conduzindo-os à experiência cada vez mais da vossa presença, iluminando os seus caminhos, conduzindo na paz e na fraternidade,
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Dom Arani. Sua Deus bênção. abençoe. Obrigado. Esse caminho a vitória vai surgir. Eu quero ser um instrumento vivo, meu Senhor. Envia-me para ser o seu abraço acolhedor e levar tua palavra, ser canal da tua graça, completar carreira e guardar a fé.